mesma do início do nosso programa, que é a questão da negativa de vistos para estrangeiros, estrangeiros que poderiam estar atrapalhando os Estados Unidos, principalmente na questão da censura. Desde janeiro, do início do governo Donald Trump, ele vem batendo na tecla da censura de pessoas de fora do país para com os norte-americanos. Hoje eu converso com o Fernando Hessel, que é observador da Casa Branca e está com a gente aqui no nosso boletim. Seja bem-vindo, Fernando. Oi, Neila. Um prazer falar com você e com os amigos do Metrópole. Estou aqui à disposição. Prazer é todo nosso. Olha, falamos muito sobre isso aqui hoje, falamos também sobre a negativa de Donald Trump para a entrada de estudantes estrangeiros para as universidades dos Estados Unidos, e agora vemos Marco Rubio. Marco Rubio agora está atacando de todos os lados, né? Todos os dias a gente vê uma declaração nova de Marco Rubio no que tange os estrangeiros. Hoje, ele não deixou claro, não falou sobre o nome de ninguém, não falou o nome de Alexandre de Moraes, mas para nós brasileiros, isso soou como uma ameaça na entrada de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. A gente pode entender dessa forma? Sim, com certeza, Neila. É importante a gente explicar direitinho para quem está assistindo a gente que essa foi apenas uma manifestação oficiosa por parte do secretário de Estado, Marco Rubio, e para que isso entre realmente em vigor, é preciso estabelecer alguns critérios para que isso fique bastante claro, não só para a máquina governamental, mas também para os consulados, as embaixadas, que vão receber isso, e vai criar-se um critério para que isso aconteça. Ou seja, precisa se passar uma regulamentação, vamos assim dizer, dessa vontade do secretário de Estado em aplicar esse tipo de sanção. A gente trouxe aqui, logo no primeiros ano, inclusive, falando com você, sobre aquela movimentação do Congresso americano, do Senado, de criar alguma interferir aí na validade do visto, por exemplo, do ministro do Supremo. Mas, e a gente trouxe aqui dizendo que não era necessário se criar uma lei, uma legislação, objetivando a proibição de entrada do Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos, porque o próprio Departamento de Estado tem esse poder de vetar isso. E eu acredito, na minha leitura, Neila, que está havendo uma politização, porque o Departamento de Estado não tem a obrigação de dizer isso publicamente. É só ele estabelecer. Já existem critérios, por exemplo, dentro do formulário 160, 10.160, que é o formulário que a gente preenche para emitir o visto, e lá tem uma série de perguntas de background check, de segurança no final, que podem dar essa validade de concessão ou não do visto. Então, por isso que eu acho que é muita politização, há um barulho muito grande. Agora a gente precisa ver a maneira efetiva, de que maneira isso vai acontecer, operacionalizando, não só referente ao Brasil, mas como outros países também. Fernando, muito interessante esse seu ponto de vista. Eu não tinha visto nenhuma análise sobre esse olhar no quesito de que o secretário de Estado não precisaria estar fazendo esse tipo de anúncio, ou seja, ele está sendo porta-voz de decisões extremamente políticas que não fariam sentido ser anunciadas dessa forma. O que a gente pode entender dessa mudança, desse paradigma aí de Marco Rubio fazendo esse tipo de anúncio? O que a gente pode tirar disso? Neila, acho que fica muito claro realmente a politização dessa questão de imigração e de não imigrantes, de concessão de entrada e saída do país. A gente sabe de toda a problemática, né, do antigo Twitter, o atual X, que foi proibido no Brasil através do ministro, Elon Musk, proprietário do X, né, virou assessor direto do presidente Donald Trump, agora está um pouquinho escondido, não está aparecendo tanto, até por causa do prejuízo que ele teve nas empresas. Então a gente vê realmente um interesse pessoal nessa atitude. Aí a sua pergunta vem, por que isso aconteceu agora, nessa semana, nas últimas semanas? É porque justamente Marco Rubio foi cobrado pelos congressistas. Semana passada houve lá um momento em que Marco Rubio foi convocado, né, como se fosse uma CPI dentro do Congresso americano, e ele foi cobrado veementemente sobre adotar políticas de censura, tendo em vista realmente
a punir Alexandre de Moraes. E a gente sabe, isso é público, é notório, que o filho do presidente Bolsonaro está em Washington justamente costurando esse tipo de retaliação ao Brasil. Ele gravou vídeos, tem isso escrito, ou seja, existe essa vontade de tentar trazer, entre aspas, um tipo de justiça utilizando essa boa relação que ele tem com o presidente Donald Trump. Então, resumindo, é uma atitude bastante politizada, não vou dizer nem política, porque a verdadeira política não prega isso, e a não necessidade do governo americano se justificar. Agora, existe uma turma, Neila, que deve estar esperando aí um documento que vai aparecer o nome do ministro ou de outras pessoas que podem, em algum momento, interferir, provocar censura a cidadãos ou residentes permanentes dos Estados Unidos e em outros países. Isso não vai acontecer, porque não existe um limite da diplomacia e da política. E esse tipo de atitude não pode acontecer, porque assim ele vai expor, o governo americano vai expor e revelar toda essa tendência politizada. Então, não esperem que isso aconteça através do governo americano. Agora, você falou sobre Eduardo Bolsonaro e me veio aqui na cabeça uma pergunta. De fato, o deputado brasileiro, ele está conseguindo ter acesso, ele está conseguindo costurar essa negociação com o governo norte-americano? Olha, a gente sabe que ele se estabeleceu em Washington, ele tem um trânsito dentro do governo bastante interessante, mas quando eu falo trânsito no governo, a gente não vê ele dentro da Casa Branca circulando pelos corredores, como em algum momento isso pode transparecer isso. Mas a gente sabe da relação direta dele com a família do presidente Donald Trump, frequentou em algum momento Mar-a-Lago, na Flórida, então a gente sabe desse relacionamento. E se você juntar as pedras do tabuleiro, a gente logo entende que essa movimentação, essa pressão em cima do Brasil é realmente bastante factível a gente costurar ou a gente, na verdade, analisar essa linha de entendimento. Agora, convenhamos, né? É bastante subjetivo nele. Aqui eu quero trazer esse tema aqui para a gente debater, porque ele está sendo usado como um pano de fundo, né? O que seria censura? Né, a justificação para se caçar vistos de pessoas que são contra uma determinada liberdade de expressão, ela é bastante dúbia nos Estados Unidos, né? E aí a gente entra em questão sobre a regulamentação das empresas de telecomunicações que geram conteúdo, de criar regulamentação. É importante dizer que nos Estados Unidos existe um órgão regulador também das comunicações que interferem nos conteúdos. A gente tem a primeira emenda constitucional que dá, né, essa liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, religiosa, mas no fundo, quando a gente fala de comunicação, existe, chama FCC, que é a Federal Communications Commission, e é estabelecido pelo próprio presidente. E não só Estados Unidos também, Neila, o Reino Unido também tem um órgão regulador, a França, a Alemanha, ou seja, o Brasil precisa debater um pouquinho mais. E não querendo me alongar muito, essa decisão do secretário de Estado, ela contradiz, por exemplo, a isso que você trouxe sobre a suspensão das entrevistas dos alunos, de estudantes que vêm para os Estados Unidos. Porque a base é justamente essa, o estudante que tem alguma bandeira da Palestina, pró-Palestina, algum pensamento ideológico que vai contra os interesses da Casa Branca, eles estão proibindo a entrada desses estudantes, toda essa caça às bruxas, justamente pelo fato da liberdade de expressão. Então, como é que funciona para os estudantes, para os intercambistas, mas para o passageiro comum ou para alguma autoridade funciona diferente? Então, assim, é um tema para ser debatido e a gente vê bastante contradição na aplicação dessa terminologia do que é a censura efetivamente. Interessante também esse ponto de vista, porque eu venho dizendo que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa também aí nos Estados Unidos, ela é muito maior, ela é muito mais ampla do que aqui no Brasil. Como é que os Estados Unidos conseguem fazer esse equilíbrio, esse contraste, assim? Se eles estão dizendo que americanos estão sendo vítimas de censura, não deveria haver, então, uma análise de como é vista também a censura aqui no Brasil ou não? Para eles o que importa é a liberdade de imprensa, que é
da forma como é nos Estados Unidos. O que a gente consegue aprofundar dentro desse tema, Leila, é de que existe o interesse nacional por parte do governo americano, ou seja, ele vai defender os interesses dele. E hoje nós temos um presidente de direita, Donald Trump, e ele vai estabelecer essa ideologia dentro da estrutura governamental. Então, ele vai dar o tom tudo aquilo que é censura, o que não é censura, aquilo que compromete a segurança, a imagem do governo. Então, ele vai estabelecer isso. O que vai restar para a máquina governamental, em termos da aplicação dessa ideologia, a gente pode dizer, é o judiciário. É a Corte Suprema dos Estados Unidos que vai legislar em cima disso. Então, por exemplo, hoje o Departamento de Estado, através do seu secretário, emitiu essa nota dizendo que, olha, isso pode acontecer e vai acontecer. Cabe agora ao Supremo aqui dos Estados Unidos dizer, você está excedendo ou não. Então, vai ser uma grande briga. E por que isso eu estou dizendo? E é certeza que isso vai acontecer. Porque outros casos também, dentro do âmbito imigratório, a justiça americana derrubou algumas intenções do governo americano. Então, ou seja, o que sobra para os Estados Unidos, a efetivação dessa liberdade de imprensa é o Supremo, é o Judiciário americano. Eu adorei o que você falou, é certeza, vai acontecer e vai passar tudo, então, pelo Judiciário dos Estados Unidos. Agora, falando um pouquinho, para a gente encerrar, sobre a questão dos universitários, qual seria o problema desse grande número de universitários estrangeiros dentro dos Estados Unidos, aí na visão do governo Trump? Olha, Nila, não existe um problema gigantesco ou que coloque em risco os Estados Unidos, a presença desses estudantes, porque a alegação do governo americano é justamente de que eles, parte deles, desses estudantes, estão propagando ideologias que vão contra os interesses dos Estados Unidos. E como eu disse, por exemplo, movimentos pró-Palestina, estudantes que se levantam contra alguma normativa do governo americano em termos de investimento na guerra Rússia-Ucrânia. Então, existe uma série de questões que a gente sabe, nós fomos estudantes em algum momento, a gente tem esse espírito libertador, né? Aí eu não quero entrar no mérito da questão, mas existem os movimentos, eles são importantes, e os Estados Unidos têm uma história de movimento social, né? Não só dessa questão que agora se aflora, né, da pró-Palestina, mas a gente tem o próprio Martin Luther King, né, com defesa social, com defesa do direito da mulher, da raça, da cor e raça. Ou seja, os Estados Unidos, o tapete da democracia, ele surge justamente pelos movimentos. E essa questão dos estudantes é mais um movimento que precisa ser respeitado. Agora, realmente, se tem algum estudante ou outro que vá tacar uma bomba, fazer um atentado, alguma coisa similar, aí sim, existe o sistema de inteligência americano que está aí para trabalhar e intervir esse tipo. Agora, não se pode generalizar um ou outro e fazer isso. Querendo ou não, por exemplo, o Brasil sai muito prejudicado. Nós temos aí, só no ano passado, Leila, 7.266 vistos de estudantes, fora de intercâmbio. Intercâmbio, a gente tem aí quase que 11 mil vistos só emitidos o ano passado. Então, imagina a situação desses 18 mil, se a gente somar uma contabilidade mais simples, se a gente somar tudo isso, imagina esses 18, quase 20 mil alunos brasileiros no limbo aqui nos Estados Unidos. E, querendo ou não, é importante frisar que os Estados Unidos precisam de mentes brilhantes e ela não tem ainda a capacidade de formar essa massa pensante aqui nos Estados Unidos. Ou seja, é um tiro no pé de evitar que estudantes estrangeiros venham aqui, até porque isso foi promessa de campanha de Donald Trump de que os estudantes que completarem todo o ensino aqui nos Estados Unidos, eles teriam direito ao green card. E quando ele caça esse direito de um estudante estrangeiro a ter o seu visto, ele derruba realmente uma das propostas de campanha dele no ano passado. Complicado, tá complicado acreditar na palavra do Donald Trump, mas muito boa análise, viu, Fernando? Muito boa, muito esclarecedora, até...
Sim, pois não? Desculpa, pode continuar. Desculpa, eu que te atrapalhei. Não, estava dizendo que foi muito esclarecedor porque a gente não tinha comentado ainda sobre esses pontos específicos que você trouxe para a gente. Olha, eu posso dizer para você, Leila, que é uma verdadeira montanha-russa aqui os Estados Unidos, né? Uma roda gigante que uma hora que você está em cima e embaixo, e realmente o presidente Donald Trump, ele movimenta as massas e complexo para a gente tentar traduzir essa realidade americana para o telespectador, para o seguidor que acompanha o Metrópolis. Mas a gente está aqui para justamente jogar a luz aí onde tem uma certa escuridão. Trouxe um holofote hoje, Fernando. Muito obrigada, viu? Fernando Hessel, que é observador da Casa Branca, está lá nos Estados Unidos conversando ao vivo com a gente. Muito obrigada. Eu que